seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Suzane Sampaio. Eu sou Rita Dias. E esse é o Perbraescast, o podcast do setor de energia. E antes de começar com o episódio de hoje, a gente tem um recadinho para você. Se você precisar movimentar cargas, fazer viagens interestaduais, a Perbras tem uma solução. Desde 2018, a empresa possui um setor especializado em logística de transportes, o Cialog. Então, se você precisar de qualidade, segurança e pontualidade, a Perbras pode te ajudar. Você pode conhecer um pouquinho mais do serviço do Cialog através do Instagram, @cialog.perbras, e através da nossa página no LinkedIn. Fale com a nossa equipe de logística e feche seu serviço com a gente. Agora sim, vamos ao nosso episódio. Na nossa temporada O Futuro do Petróleo, a gente vem discutindo um pouco sobre as grandes transformações do setor. E hoje o nosso tema ele é direto ao ponto. Inovação deixou de ser um diferencial e virou uma questão de sobrevivência. E para falar sobre esse tema, a gente chama ele, Daniel Costa, que iniciou sua carreira com atuação internacional no setor de óleo e gás, participando de projetos de engenharia e infraestrutura industrial na Inglaterra, França, Holanda, Itália. Tem experiência em gestão de projetos, processos e transformações tecnológicas. Em 2009, Daniel retornou para o Brasil para atuar na PetroRecôncavo, onde ele participou ativamente da modernização tecnológica da companhia, lidando com iniciativas de transformação digital, implantação de sistemas integrados, fortalecimento da cibersegurança e projetos estratégicos na inovação voltados à eficiência operacional. Ele também esteve à frente da comunicação corporativa durante a abertura de IPO e do follow-on, contribuindo para fortalecer a reputação da empresa junto ao mercado de investidores. Então, atualmente, o Daniel ocupa o cargo de diretor de tecnologia e inovação na PetroRecôncavo e a gente deseja boas-vindas e agradece o Daniel por topar gravar esse episódio com a gente. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Bem-vindo, Suzane. Daniel. Obrigado, Rita. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, até pela Perbras, sua empresa que eu conheço também desde que cheguei aqui ao Brasil, né? E tenho uma grande admiração pela companhia. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Que bom que você topou. A gente que fica feliz, né? E honrado com a sua presença no podcast. Daniel, a gente já vai começar. O papo sempre rende bastante por aqui. Fica bem tranquilo. E aí, o tema da nossa temporada, né, Suzy? A gente está falando um pouquinho sobre transição energética. Foi um dos principais papos que a gente teve quando a gente desenhou essa temporada. E nada melhor do que falar sobre inovação. Então, por isso, a gente vai começar um bloco aqui falando sobre digitalização. As coisas mudaram muito, né, com o passar do tempo, e ela já deixou de ser uma tendência para virar realmente um fator competitivo ali no mercado de óleo e gás, onde a gente está atualmente. Teve uma pesquisa em 2025 da Deloitte, que ela sinalizou, trouxe como resultado ali, que investimentos em novas tecnologias, automação e integração digital estão diretamente ligadas ao aumento da eficiência operacional, da redução de custos e da melhoria das seguranças nas operações. Na prática, Daniel, e com toda essa vivência que você já tem aí, como você enxerga que essa digitalização, ela impacta a eficiência das operações no nosso mercado? E quais são os ganhos concretos que a gente pode ter em segurança, em custo, na própria operação, dentro do nosso mercado? Ok. A digitalização, ela só gera valor quando vira uma decisão. Não adianta a gente ter uma digitalização que só vai gerar visualizações bonitas ou que você vai olhar os dados, sejam eles dados operacionais ou dados de um ERP, mas não consegue tomar uma decisão ou que aquilo te ajude a tomar uma decisão melhor ou mais rapidamente, né? Então, ter dados confiáveis, ter sistemas integrados, ter uma infraestrutura de telecomunicação que traga os dados da sua origem até onde ele precisa estar para ser analisado, isso aí é fundamental para que você tenha sucesso, né? E existem muitos exemplos concretos no dia a dia, né, de digitalização que agrega valor e são muito fáceis de visualizar. No back-office, hoje em dia, né, digitalização, automação de processos gera um aumento de eficiência muito grande.
seja através de uma simples RPA ou uso de IA, e no core do negócio também, como, por exemplo, no nosso caso, a gente tem no Rio Grande do Norte, 100% dos nossos postos são digitalizados, a gente consegue ver todos online. Aqui na Bahia estamos avançando rapidamente para também chegar nesse patamar, e com isso a gente consegue, de uma sala, onde quer que a gente esteja, visualizar como estão quase todos os postos da companhia. Assim como todos os nossos ativos elétricos. A eletricidade é um dos principais insumos para você produzir petróleo. Então, você ter o total domínio, conhecimento e controle dos seus ativos elétricos é fundamental para que você mantenha o seu negócio rodando, né? E, além disso, você posso citar vários ganhos do dia a dia, como em segurança. Na hora que você digitaliza um processo, não precisa mais estar indo ao campo todo dia, ou vai com menor frequência, porque você consegue ver os dados remotamente, ou porque você conseguiu programar uma rota melhor para ir nos poços, que o seu trajeto total semanal vai ser muito menor. Então, o operador está menos exposto ao risco do trânsito, que é um dos grandes riscos que a gente tem na nossa indústria, pelo fato das nossas operações serem geograficamente muito dispersas. Aqui na Bahia, de norte a sul, do nosso campo mais ao sul para o nosso campo mais ao norte, dá cerca de 100 quilômetros. Lá no Rio Grande do Norte, de leste a oeste, dá 90 quilômetros. Então, o que a gente conseguir digitalizar, mandar para uma sala de controle e precisar ter menos idas ao campo ou idas mais bem planejadas, a gente está diminuindo o risco. Assim como também quando a gente digitaliza um processo como a emissão de permissão de trabalho ou a elaboração e disponibilização de uma análise de segurança da tarefa, a ST, a gente também tem um ganho palpável na segurança, até porque a gente consegue medir o que de fato a gente está fazendo de trabalho mais perigoso, aonde que a gente precisa reforçar a atenção. Então, os ganhos da digitalização estão em todos os lugares, né? Sim. Você consegue ter alguma percepção, Daniel, sobre a resistência que as pessoas que fazem parte, né, do nosso mercado têm para implementar cada vez mais e mais rápido também a digitalização dos processos? Eu costumo falar que o maior problema na implantação de um projeto tecnologia é a gente conseguir mudar a cultura, né? A tecnologia muitas vezes é commodity. Eu vou lá e compro um produto de prateleira, instalo, mas a companhia tem os seus processos adequados para usar esse sistema, essa tecnologia. As pessoas estão preparadas. Sim. Então, as resistências podem ocorrer por diversas razões. Pelo medo de perder a relevância, pelo costume de fazer aquilo daquela mesma forma há 20 anos. Sempre deu certo desse jeito. Sempre deu certo. E é uma indústria que a unidade de bombeio mecânico tem aquele desenho, aquele projeto há 100 anos. A Lufkin desenvolveu aquele projeto há 100 anos e é o mesmo desenho. Então é uma indústria muito tradicional. Sim. Os operadores, supervisores mais sêniores, eles têm 20, 30 anos de experiência. Então, é natural que aconteça alguma resistência. Mas aí é que entra a importância de uma gestão de mudança bem feita. E a tecnologia a serviço do negócio, e não o negócio a serviço da tecnologia. A tecnologia e a mudança, elas têm que acontecer para melhorar a vida de quem está no campo, para eles fazerem um trabalho melhor. Não é para substituir, jamais. É para servir como um catalisador para aquela pessoa fazer melhor. Porque na hora que você digitaliza, na hora que você usa, eventualmente, uma inteligência artificial, você vai ajudar uma pessoa que já tem um grande conhecimento a chegar ainda mais longe. Então, é obrigação nossa, como gestores, passar essa mensagem. Não adianta a gente estar numa sala fazendo estratégia de tecnologia, estratégia de inovação no PowerPoint.
Porque a inovação acontece no chão de fábrica, acontece no campo. Sim. Se você está desconectado do campo, não adianta você planejar, você executar, que você vai enfrentar as barreiras. E aí eu posso te dar exemplos até concretos de como a gente conseguiu vencer essas barreiras em alguns casos específicos, né? Algum tempo atrás, foi um dos primeiros projetos de digitalização que a gente fez, foi do Boletim Diário de Sondas, que eu imagino que vocês tenham também aqui, né? E um supervisor de sonda me parou no corredor. Ele me parou no corredor porque eu estava no campo. Se eu estivesse no escritório para começar, ele nunca teria... Sim. Não, Daniel, você está aí no Teams, entra aqui que eu tenho uma ideia. Não ia acontecer. Ele se bateu comigo no campo, me parou e falou, Daniel, a gente está aumentando o número de sondas, eu não tenho condição de trabalhar com esses relatórios em Excel. Eu espero o fim do mês para poder calcular a eficiência de sonda. Até que eu chegue na eficiência de sonda, para cada sonda eu tenho que juntar entre 30 e 40 planilhas de Excel, copiar, consolidar na outra planilha e aí fazer o boletim de medição para enviar para a operação, depois fazer um outro cálculo de eficiência de sonda. E era um processo que, quando você tinha informação da eficiência de sonda, já era tarde, já tinha passado um mês, então qualquer correção só viria depois, né? E aí eu comecei a desenvolver o sistema com ele, foi junto com o sistema da PT Digital, né? E foi difícil. O sistema, nas nossas sondas, opera em áreas remotas, com baixa conectividade, então tinha a questão do sistema operar online, tinha que também operar offline. E imagina você mudar a forma como aqueles supervisores de sonda faziam trabalho há 20 anos no Excel e você dizer para eles, olha, agora vai ser um sistema. E no começo o sistema falha, é natural. Então foi um desafio muito grande, mas eu dei uma sorte enorme de ter contado com um supervisor que, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, esse camarada não tem cara de ser muito tecnológico, não. Mas ele me deu um apoio, e muitas vezes eu queria desistir, eu falava, Fábio, porra, não vai dar certo, cara, tá tendo muito bug, isso aí não vai dar certo. Aí Fábio, não, Daniel, vamos fazer, vamos testar, porque isso é que vai me salvar aqui, se eu não fizer isso, eu tô lascado, eu tenho que fazer. E aí o Fábio Lago, foram dois Fábios, um que deu a ideia foi o Fábio Macedo e outro que fez acontecer lá comigo foi o Fábio Lago. E aí o Fábio Lago é que me motivava, né? E aí ele passou 1 mês ou 2 meses, ele mesmo pegando tudo que chegava de Excel, testando na plataforma. Daniel, deu um bug. Aí testava, retornava, até que quando ele viu que estava estável, ele falou, agora é hora, vamos passar isso aí para... Na época a gente devia ter umas 10, 12 sondas, vamos passar para todas as sondas. E o próprio Fábio foi pessoalmente e treinou todo mundo na Bahia, todo mundo no Rio Grande do Norte. Não foi um projeto da diretoria, não foi um projeto da TI, foi um projeto de Fábio e Fábio, que a TI deu o suporte. Então, isso ajuda muito, porque quando a mudança vem de dentro e eles entendem o valor daquilo, aí o que aconteceu? Em poucos meses a gente estava com todas as sondas digitalizadas, né, nesse sentido do boletim de sonda. Hoje, se você entrar na PetroRecôncavo, em frente à diretoria, tem um painel em que você consegue ver a eficiência de cada sonda, os tempos de cada sonda, tempo aguardando, tempo em operação, se é workover, se é WellSS. Você consegue tomar ações no mesmo dia. Sim. E os dados são muito mais confiáveis, porque na hora que você passa de um Excel para o outro Excel, você perde a rastreabilidade, governança, alguém pode apagar o Excel, alguém pode digitar o número errado, enfim. Então as decisões são tomadas muito mais rapidamente, com dados muito mais confiáveis. E vencemos a resistência porque eles estavam convencidos de que aquilo ia trazer um ganho muito significativo para eles.
Genial. Parece simples, mas é genial. A gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito de automação, de automatização de processos, e a gente vê isso muito no dia a dia no back-office que você falou. Então, para a gente é muito fácil de visualizar na esfera administrativa, na área de tecnologia, mas aplicar isso no campo de forma que engaje as equipes, eu sempre entendi como um desafio, e quando vem top-down, é claro que não vai funcionar. Quando você envolve a equipe, é uma fórmula simples e é tão real e honesta que faz dar certo de fato, né? Muito legal. Você falou aqui de algumas questões de aplicação de digitalização, de leituras de poços em tempo real. Até que ponto isso já é maduro nas operações, em operações tão complexas como são as nossas? E o que é que vocês fazem para diferenciar do que é realmente uma tendência que veio para ficar, que é algo que você vai investir, vai gastar, né, pagar mão de obra e não vai ter os frutos, não vai conseguir colher os frutos? A gente estava falando de algumas questões aqui nos bastidores que às vezes se investe uma mão de obra super qualificada, com energia, e no final a gente não tem. Às vezes não é nem entrega acontece, mas as pessoas não abraçam. Ou você acha que aquilo ali é muito bom e a gente acaba não colhendo os frutos que a gente gostaria. Como é que você faz essa distinção? Primeiro, voltando à pergunta, se essas ações já estão maduras, se essas automações já são abraçadas pela equipe, e como é que você faz para diferenciar o que realmente é tendência que veio para ficar ou que veio ali que não vai gerar, não vai agregar tanto valor para a empresa? Olha, IoT, conectividade e isso aí são coisas que não são mais nem diferenciais. É questão de sobrevivência. Então não é mais um diferencial eu conseguir monitorar os meus postos remotamente. É necessidade do negócio. Sim. Conectividade. A gente avançou muito nas tecnologias de conectividade, seja via rádio, seja via satélite de órbita baixa, o que quer que seja. Hoje a conectividade é fundamental. Não é um diferencial eu conseguir conectar minha sonda com Starlink em qualquer lugar e conseguir ter dados em tempo real, até de imagem e tudo. Então, isso aí são coisas que já estão estabelecidas e não tem nem muito o que pensar. Foi um grande desafio. Ainda estamos caminhando um trajeto final aí nessa digitalização, mas é uma coisa que não tem nem o que pensar, você tem que fazer. É questão de sobrevivência. Depois você tem tecnologias que você avalia se vai dar o retorno para a sua realidade. Porque às vezes é uma tecnologia que dá um retorno em outras áreas de negócio ou para outras escalas, mas que para a realidade de uma empresa de campos terrestres no Brasil talvez não seja aplicável. E aí tem outras que são muito mais hype, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar o que é hype e o que é realmente algo que dê um retorno, seja um retorno financeiro, um retorno de segurança, eficiência, o que quer que seja, né? Então, eu acho que o desafio está nisso daí. Até porque uma empresa como a PetroRecôncavo ou como a Perbras, nós somos empresas muito enxutas. Então, o nosso corpo técnico está muito focado ali no dia a dia. Cada vez que você vai fazer um piloto ou vai tentar botar uma tecnologia nova, é incrível a quantidade de pessoas que você tem que mobilizar e tirar essas pessoas do dia a dia para dar atenção num projeto, numa POC, numa prova de conceito, ou dar atenção na implantação de uma tecnologia nova. Então a gente tem que ser muito seleto. O que a gente vai testar, o que a gente vai tentar implementar. Até porque, em muitas ocasiões, as empresas chegam vendendo sonhos e quando você começa a ver a prova de conceito, ou o produto mesmo, assim, não tem nada do que foi prometido, Sim. né? Na PetroRecôncavo, eu sou muito entusiasta, muito do uso de IA. A gente tem visto exemplos muito concretos de ganhos com o uso de IA. Data Analytics, como um todo, é uma coisa que a gente está fazendo muito uso, mas somente porque nos últimos, 8 anos a gente investiu muito numa base
robusta de infraestrutura, segurança, governança, digitalização, e hoje a gente pode colher esses frutos, né? Tem tecnologias que são aplicáveis em outras áreas, mas eu não vejo, na minha visão pessoal, eu não priorizo tanto, porque, de novo, que a gente teria que mobilizar para fazer isso acontecer, a gente tem outras prioridades. Vou dar um exemplo, o uso de drones. O drone é um negócio fantástico. Você olha aqueles drones agrícolas, o que eles fazem, o que os drones, junto com o IA, estão fazendo aqui, se for no Oeste Baiano, se for mais para o Sul, é uma aplicação tecnológica absurda. Eles mapeiam o solo, eles substituem os aviões para a aplicação de produtos. Como os drones são usados em inspeções, nós já contratamos drones para fazer inspeção de torre, mas são coisas pontuais, né? Ou o uso de drone na guerra. Os drones mudaram a forma de fazer guerra. Antes, para fazer guerra, você precisava investir bilhões e bilhões e bilhões para ter um avião supersônico, para ter um míssil de última tecnologia. E aí chega um dronezinho de $10 mil e destrói uma frota de aviões de $1 bilhão. Ou então o drone que chega aqui, entra pela janela e ataca diretamente a pessoa. Então o uso de drones é um negócio... parece coisa de ficção científica. Sim. Mas quando eu olho para a nossa realidade, eu não vejo uma aplicação que vai causar uma transformação tão grande. Eu sei que tem empresa de petróleo, até de campos terrestres, que usa para fazer surveillance. O drone vai num poço, vai no outro e tal. Mas na nossa priorização, nesse momento, ele não entrou numa prioridade alta, né? Sabe que foi algo que a gente até tentou, né, aqui. Começamos com esse projeto, acabou não indo para frente, mas a ideia, sei muito pouco, eu estava entrando na Perbras na época. A gente trazia o drone, ele ia até o campo, avaliava como é que estavam as condições do poço, da locação, como é que estava a estrada, para ele voltar com informação e já deixar a equipe preparada para ir. Por exemplo, seria uma das aplicações. Mas é o que você está trazendo, né, Daniel? É avaliar a recompensa. Tinha outras questões também, tem a questão de carga de bateria, que na época a gente não tinha tanta autonomia como a gente tem hoje, e muitas vezes a gente tem um projeto bacana, mas não está no momento certo para aplicar. Então a gente vem com essa cultura de inovação, às vezes você está ali empolgado, mas tem algumas limitações tecnológicas, porque sua ideia ainda está um pouquinho à frente do tempo, né? Tem que fazer inspeção de linhas de energia, inspeção de faixa de duto para detectar vazamento. O potencial é enorme para a indústria de petróleo. Mas nesse momento, eu vou precisar do tempo do engenheiro de manutenção, eu vou precisar do tempo do cara de inspeção, né? Uhum. No momento a gente está com outra prioridade. A gente tem muitos outros exemplos, um digital twin que você faz de um poço ou de uma plataforma no pré-sal, vale cada centavo do investimento. Agora imagina você fazer um digital twin de 600 poços, muitos deles que produzem 5 barris, e que a quantidade de pessoas que eu vou ter que mobilizar e tal, então nem sempre o que é aplicável para uma indústria offshore é necessariamente aplicável para o onshore, né? A gente tem características muito diferentes, e muitas vezes o que é aplicável no onshore parece muito mais com o que é aplicável no agro do que com offshore. É verdade. E eu até coloquei um ponto aqui que para quem trabalha até como prestador de serviço, você tem que ter atenção para avaliar se o que você está entregando como inovação e tecnologia vai ser reconhecido como algo valioso para o cliente. Sim. Então isso vai agregar valor, porque às vezes você investe uma grana, investe em mão de obra e o cliente não tá enxergando valor no que você vai entregar, né? A gente tinha conversado um pouco sobre os critérios. Acho que a primeira palavra que Daniel usou foi retorno. O que é retorno para uma empresa necessariamente pode não ser estratégico naquele determinado momento para outra empresa. Não é porque todo mundo está fazendo que a sua empresa também precisa fazer e seguir o mesmo molde. E isso faz parte das transformações que vão acontecendo ali no mercado da gente. E quando a gente fala sobre transição energética, a gente
conversou isso no primeiro episódio, Daniel. Não é a transição da energia em si, do tipo de energia em si. A gente tem uma transição de diversos fatores. A gente precisa ter uma transição ali do estilo de liderança, do perfil de liderança que vai atuar, dos processos que precisam ser feitos, das próprias tecnologias e das inovações que vão existir ali. E a próxima pergunta da gente é justamente já para começar a enviesar nesse ponto da transição ali dos avanços, na verdade, das energias renováveis, porque existe hoje em dia uma pressão muito grande sobre a descarbonização. Nessa temporada a gente tem conversado bastante sobre transição energética. A transição, ela não é pura e exclusivamente ali sobre o tipo de energia que a gente vai gerar. A gente tem uma transformação ali no perfil das lideranças, na própria tecnologia, nos avanços que a inovação está trazendo para o mercado da gente. E com esse avanço das energias renováveis, a gente conversa muito sobre a descarbonização. Existe um crescimento muito grande, um investimento das empresas aí em energia limpa. E na sua visão, com a sua experiência de mercado, como é que você enxerga a importância dessa diversificação do portfólio das empresas que atuam no nosso setor hoje em dia? Bom, aí é preciso fazer uma distinção muito clara das majors e das empresas nacionais de petróleo, né? Das empresas independentes que produzem petróleo em campos terrestres, não só no Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia. São dois mundos completamente diferentes. Na minha visão, essas empresas independentes, o melhor que elas podem fazer é focar na produção de petróleo e gás, mas de forma cada vez mais eficiente e diminuindo o footprint de emissões. As majors são uma outra história. E mesmo as majors, a gente tem visto um movimento de 18 meses para cá, que muitas delas que estavam investindo pesado em energia renovável, em outras fontes de energia, deram um passo atrás. Se você for ver como Shell, BP, Equinor, Exxon, Chevron, todas elas deram uma freada nos investimentos em energia renovável e voltaram até a investir mais na exploração de petróleo e gás. Então, não que as energias renováveis não sejam importantes, elas são, de fato, o futuro, mas para uma empresa como as independentes, o foco tem que ser a produção de petróleo e gás, porque senão você diversifica e fica no meio do caminho e você vai acabar perdendo o foco. Então, se você foca em renovável ou foca na produção daquele poço de 5 barris, de 10 barris, não dá para jogar em todos os lugares, até porque é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, que requer um capital muito intensivo. E olhando do ponto de vista do investidor, o investidor, se ele quiser investir em energia renovável, é melhor investir numa empresa de energia renovável. E aí deixa isso aí para quem é especialista naquilo. Enquanto isso, essas outras empresas produzem petróleo e gás em campos terrestres, como a Petro Recôncavo, na bacia do Recôncavo, na bacia Potiguar, a gente está causando um impacto socioeconômico positivo que não tem nem como medir. Imagine essas cidades todas aqui ao redor, que a gente afeta positivamente, ou no Rio Grande do Norte. E eu não estou falando nem sobre projetos sociais que a gente faz, que impactam muitas pessoas, mas a geração de renda, de emprego, o efeito renda, que é quando os colaboradores eles vêm daquelas cidades. Então, eles vão ter uma renda maior, eles vão contratar um pedreiro para construir a casa, eles vão levar o carro no mecânico, eles vão comer naquele restaurante. Movimenta a economia local, né? A economia local toda, isso sem falar em arrecadação de impostos nessas cidades. Então, em termos de sustentabilidade, a gente tem um impacto absurdo nas regiões onde a gente opera. E sem esquecer nunca de ser sempre mais eficiente e tentar diminuir a pegada de emissões. Daniel, uma dúvida que veio é com relação ao ambiente em que a gente está inserido. A gente
por muito tempo falou em competitividade dentro do mercado, e me parece que a gente está migrando um pouco para um ambiente de colaboração, tanto internamente entre os times, como externamente com prestadores de serviço. Como é que você enxerga essa realidade hoje, né? A ideia de criar um ecossistema, até tecnológico, essa área de tecnologia, operacional, você acha que isso funciona bem? Como é que vocês aplicam isso na PetroRecôncavo? E eu digo isso em diversas esferas, né? A gente está ali, você trouxe uma situação de leitura de poços em tempo real. Provavelmente vocês devem ter contratado alguma empresa, não sei se foi algo próprio da PetroRecôncavo ou se vocês contrataram ali uma empresa parceira para colocar isso para rodar. Como é que a PetroRecôncavo em si enxerga esse ecossistema? Como é que vocês veem isso? Olha, a PetroRecôncavo vai fazer tudo sozinha ou vocês visualizam como um ganho essa ideia de trabalhar com parceiros? Eu acho que no nosso meio a cooperação sempre existiu. Às vezes pode até não haver uma cooperação formal a nível corporativo, mas quantas vezes nós emprestamos ferramentas de sonda para alguém que precisava fazer uma pescaria e não tinha aquela ferramenta? Sim. Também já pegamos emprestada a ferramenta de sonda. Quantas vezes um PLC obsoleto queimou e a gente ajudou uma outra companhia ou fomos ajudados por uma outra companhia que tinha, por acaso, aquele PLC obsoleto que não tinha como comprar. Então, cooperação a esse nível operacional, eu acho que tanto as companhias, as operadoras, como as companhias de serviço, sempre tiveram essa pegada. O que eu acredito é que deve haver uma cooperação forte no que é commodity e diferenciar do que é diferencial competitivo da companhia. Sim. Um exemplo, nós temos companhias de petróleo operando na mesma bacia, na mesma região, e às vezes você tem estoque morto ali em todas elas e você tem um material que eu preciso, tem um material que você precisa. A gente só tem a ganhar compartilhando os nossos estoques, a nossa informação de estoque para que eu compre o seu material que está parado e você compre o meu que está parado. Eu estou numa emergência aqui, eu vou comprar de você. Isso é uma coisa que até já é realidade. Existe potencial para, por exemplo, as companhias se juntarem para negociarem melhor uma compra de materiais, para negociar com um único fornecedor para que ele coloque um estoque avançado aqui para que atenda a essas companhias. Isso não é só para companhia de petróleo. Agronegócio, você tem dezenas, centenas de produtores rurais que, se eles se juntam e compartilham essas informações de estoque, se eles se juntam para comprar mercadoria juntos, um insumo agrícola, um defensivo, sementes, você tem um ganho. Por isso que eu falo que o nosso negócio, às vezes, é mais parecido com o agronegócio do que com o offshore. Então, se as pessoas se juntam, as empresas se juntam para isso daí, elas só têm a ganhar. Agora, o que é estratégia operacional? Um sistema crítico que você desenvolveu internamente. Isso aí você não compartilha, isso aí é diferencial competitivo. E no caso do onshore, a gente vem de uma realidade que a maioria dos campos um dia foi um sistema integrado. Pertencia tudo à Petrobras. A Petrobras fatiou e vendeu os polos, né? Mas esses polos muitas vezes estão nas mãos de operadores diferentes, mas eles ainda estão muito interligados, seja no escoamento, seja no processamento, seja na questão de energia elétrica, eles estão muito interligados. Então, nesses casos, a cooperação acaba sendo boa e, às vezes, essencial para ambas as partes. Para você ter sucesso no seu processamento, você depende de uma outra empresa, e a outra empresa, para escoar, depende de você. Ou para produzir, você depende de uma estrutura elétrica que passa por meus campos. Então, em resumo, a colaboração é importantíssima, mas precisa diferenciar
o que é commodity e o que é diferencial competitivo, porque isso aí você não compartilha. Não compartilha. E eu acho que tem um ponto que me causa dúvida, que eventualmente acontece, é com relação a essas parcerias quando elas são firmadas e eventualmente elas não dão certo. O que é que você, com certeza na sua trajetória aí desde 2009 na PetroRecôncava, você deve ter algum caso, isso aqui tá totalmente fora do script, mas se você se recordar de algum ponto que não deu certo e por que não deu certo dentro de uma parceria, o que é importante quando a gente firma uma parceria com algum prestador de serviço, em alguma operação, e o que para você é comum que não dá certo, se é comunicação, enfim, não vou falar muito para não enviesar a sua resposta, mas dentro da relação de parceria, o que é que pode comprometer esse vínculo, onde os dois acabam não ganhando necessariamente, né? Eu não me recordo de experiências em que se chegou numa situação de que a parceria não funcionou, que teve uma situação de perde-perde. Sim. Eu acho que, às vezes, é uma coisa muito simples, muito fácil, quando é a nível operacional, como a questão do estoque. Dos empréstimos também, né? Empréstimo de ferramenta, essa coisa funciona muito bem, mas é lógico, tem questões estratégicas que aí já são um pouco mais complexas e, às vezes, envolvem negociações comerciais mais complexas e tal. Aí nem sempre é um mar de rosa, mas quando você vai para a parte operacional daquele commodity que o ganha-ganha está muito claro ali, que não tem o que discutir, isso aí normalmente funciona bem. Bom. E eu acho que tem potencial de melhorar ainda, de aumentar essa cooperação. Perfeito. Acho que tudo aquilo que a gente combina bem, né, desde o início, tende a funcionar. Talvez esse seja um diferencial que vocês tenham, já que vocês têm parcerias longas e parcerias, né, que deram tão certo. Você tem esse histórico de que deu certo. Acho que a comunicação é um ponto, né? Sim. Você ter um alinhamento de expectativas, talvez isso seja um diferencial. Eu ia comentar isso, sobre alinhamento, né? Desde o princípio, voltar algum tempo depois e ver se está funcionando para os dois, para retroalimentar ali o sistema de, opa, a gente está só ganhando desse lado, o outro parceiro não está tendo retorno ou o resultado que estava sendo aguardado, vamos refazer aí os acordos e ter uma boa relação, porque, querendo ou não, as parcerias aí para o futuro do nosso mercado, elas também são um ponto, uma chave que é muito importante, né? Exato. A gente tem as relações ali dentro das feiras de negócios, dentro do dia a dia mesmo, operacional, falando, seja no top, seja na operação. Parcerias é uma grande estratégia que a gente pode usar para alavancar todos os lados do negócio. E aí, já migrando para o final do episódio, eu já tô aqui com dor no coração. Ficaria horas aqui conversando com o Daniel. Vamos fazer um arremate final aí, conversar um pouco sobre o futuro também, Daniel. A gente queria entender um pouquinho sua visão sobre isso. Porque hoje, eu fui anotando alguns pontos e a gente separou aqui. A gente já comentou sobre a digitalização, sobre as novas tecnologias, sobre a pressão energética e sobre essa mudança nos modelos de negócio que a gente tem hoje em dia no nosso mercado. E fica claro, acho que desde o começo a gente já veio com essa ciência. Inovação, ela não é mais opcional. Ela é algo que faz parte do nosso processo hoje em dia. Se a gente continuar trabalhando e não observar ali os movimentos de mercado, saber onde surfar para não ir no hype e de repente não ser algo estratégico que dê retorno para o nosso negócio, a gente pode acabar se frustrando ali. Mas a gente sabe que ainda existe ali a diferença, né, entre as empresas que fazem realmente acontecer, as empresas que estão com um discurso mais preparado, mais pronto, mas que na prática acabam não entregando. Num universo aí de 5 a 10 anos, Daniel, qual que é a perspectiva que você tem com relação às características do nosso mercado de óleo e gás? Como é que vai ser esse comportamento com inovação, com tecnologia? Qual é a sua visão sobre esses próximos anos? O que a gente pode esperar? O que você espera? Bom, eu acho que a empresa que vai ter sucesso é aquela que tem continuidade. A tecnologia não pode ser um programa de 2 anos, a inovação não pode ser um programa de 2 anos com um nome bonito, um PowerPoint bonito. É preciso haver continuidade nisso daí. Começar com o básico, fazer o básico bem feito, porque se você não tiver uma base boa, nada do que você construir depois, com um nome bonito, com aplicação de IA, de Data Analytics, nada disso vai ser sustentado.
É preciso ter uma cultura de tomada de decisões baseada em dados. Isso também não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Na PetroRecôncavo foi um processo, mas hoje a gente já atingiu o nível de que a maioria das nossas reuniões gerenciais são guiadas por dados que a gente não discute mais se aquele dado está certo ou errado, se fulano está trazendo informação certa ou não. A gente já confia naquele dado e a gente gasta mais tempo analisando de fato os dados que são disponibilizados de uma forma amigável que facilita de fato a tomada de decisões. Não é ter as informações soltas, né? E tem que ter paciência. Não é fazer sair uma tecnologia nova e querer aplicar a tecnologia a qualquer custo. Porque se a tecnologia não trouxer resultado, não for te ajudar a tomar uma decisão melhor, não for te ajudar a ser mais eficiente, você está tomando a decisão errada. Então, é um papel tanto do CEO quanto do CIO de uma companhia, seja de petróleo ou de qualquer área, tomar a decisão não pela tecnologia, mas pelo que a tecnologia pode trazer. Não adianta você ter paixão pela tecnologia e não ter paixão pelo resultado. Sim. Senão você vai ficar perdido ali. Eu achei uma tecnologia nova, como que eu vou aplicar essa tecnologia? Você não sabe nem qual é o problema que você quer resolver e qual é o retorno que aquela tecnologia vai dar. Então é muito importante provar o valor da tecnologia e ter paciência, porque nem sempre você vai acertar da primeira vez, nem sempre a mudança cultural acompanha o ritmo da mudança tecnológica. Eu posso implantar uma tecnologia nova em 6 meses, mas levar 2 anos para que ela seja plenamente adotada pela companhia como um todo. Então, eu acredito que no futuro as empresas que entenderem isso terão mais sucesso. É bacana ouvir você falar isso, porque o mercado vai seguir mudando, fato. E a experiência que a gente tem, as frustrações, os erros e as lições aprendidas, a gente estava comentando um pouquinho, um tempo atrás, elas vão formar e vão moldar os profissionais que vão adentrar aí o nosso setor. Tem algum conselho, alguma dica que você poderia deixar? A gente, só para contextualizar, essa é a 2ª temporada, né, do Perbrascast, e a primeira a gente fez uma temporada interna da Perbras, e a 2ª a gente resolveu realmente partilhar com todo mundo, trazer profissionais de referência de fora também, conhecidos no nosso mercado, que atuam de uma forma estratégica, para dividir conhecimento. Acho que compartilhar conhecimento é algo super importante para a Perbras. Então, quem está assistindo a gente, independente do nível, alguém que está na graduação, alguém que está querendo se especializar, alguém que já está num nível de C-level, qual é o conselho que você pode deixar, principalmente para quem está começando nessa carreira e pensa muito em inovação? Entender do negócio. O primeiro ponto é entender do negócio. Não adianta você entender de inovação, entender de tecnologia e não entender como essa inovação traz valor ao negócio. Seja no aumento de eficiência, no aumento de vendas, no aumento de segurança, mas a inovação tem que estar 100% conectada ao negócio. A inovação acontece no chão de fábrica. Pode acontecer no back-office, mas onde ela causa maior impacto é na operação, é no core business de qualquer negócio. Então, é preciso estar inserido ali, porque senão corre o risco de virar um PowerPoint, um trabalho de uma empresa de consultoria, e que vai ter um investimento que não vai ter retorno nenhum e não vai ser adotado. Então, se você vai inovar numa empresa de sondas, conheça de sondas, conheça o dia a dia da operação de sondas. Se vai inovar no agronegócio, vá para o campo, acompanhe o dia a dia do agronegócio. Se é uma empresa de petróleo, se é uma indústria farmacêutica, o que quer que seja, entenda do negócio, que você vai conseguir agregar muito mais e gerar valor, independente de qual área você vem. Se você é engenheiro, se você é um especialista de TI, se você é um analista de dados, se você entende do negócio, você vai conseguir fazer com que a tecnologia gere valor, e não tecnologia pela tecnologia. Até porque quem está tomando as decisões na companhia também precisa ter esse olhar. A tecnologia vai me gerar valor? Porque se não for te ajudar a tomar decisões melhores e mais rápidas ou aumentar segurança nem nada,
por que eu vou investir na tecnologia? Muito bom. Rita, temos um episódio? Temos um super episódio. Vocês são muito gentis. Daniel, que honra, que privilégio te ouvir hoje. Assim, a gente aprendeu muito, a gente estava brincando aqui que as suas respostas são tão completas que Sim. às vezes a gente não precisa nem perguntar de tudo que a gente tinha pensado para hoje. Eu acho que superou e muito as nossas expectativas. Tenho certeza que posso falar com o sorriso que Sim. Rita tá, eu posso falar por nós duas, né, Sim, Rita? com certeza. Foi muito bom te ouvir. Obrigada por ter aceito o nosso Obrigado convite. vocês pelo convite. Que simpatia. Muitíssimo obrigada. Espero que você volte mais vezes. A gente deixa as portas abertas aqui. Contem comigo. Temos uma lembrancinha para você. Obrigada. Deixar aqui a marca do Perbrascast para você levar a canequinha aí do Perbrascast, nosso chaveirinho. Espero que você goste. E é isso, temos um episódio. A gente pede para quem tá nos acompanhando, quem nos assistiu, que ficou até aqui, que curta, que compartilhe esse vídeo. Se puder seguir a gente no YouTube, isso ajuda muito a gente a aumentar o nosso alcance. E aguardem o próximo episódio, né, na nossa temporada de Futuro do Petróleo. Sim, Daniel, muito obrigada. Em nome da equipe do Perbrascast, muito obrigada mesmo pela sua presença. Suzy, mais uma vez, obrigada. E para você que assistiu, é isso. Até o próximo episódio.